Comentando a lição de terça-feira, 2 de julho de 2024. O pregador mensageiro. João Marcos se tornou um cooperador do Evangelho, contribuiu muito para o crescimento da igreja no primeiro século, embora não tenha se destacado na liderança como Paulo, Pedro ou Tiago. No entanto, ele impactou a igreja e mais tarde o mundo inteiro com o seu Evangelho, o primeiro dos 4 que foram escritos. Quem podia imaginar que aquele rapaz seria o autor do primeiro relato da vida, morte e ressurreição de Cristo? Apesar do livro ter o menor texto em comparação aos demais, o Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, segue narrativa rápida, dinâmica e progressiva. Parece que as informações nele contidas fluem com maior rapidez, mas sem perder a essência, nem detalhes importantes e até diferentes dos demais. Esse evangelho, de acordo com a tradição e vários comentaristas, foi direcionado ao povo romano e apresenta Cristo como o servo do Senhor, enviado para realizar uma obra específica de Deus. Na narrativa de Marcos sobre Jesus, quais os personagens que ele menciona nesses versos de Marcos, capítulo 1, do versículo 1 até o 8? Ele menciona Deus Pai, Jesus Cristo, o Espírito Santo e João Batista como mensageiro. Eles estavam preparando toda a estrutura para a primeira vinda de Jesus neste mundo. A forma do escritor Marcos apresentar a sequência dos fatos sobre o nascimento de Jesus é diferente dos demais, pois apresenta João Batista como mensageiro do Senhor e com uma missão especial que é uma referência ao que Moisés escreveu, Isaías mencionou e Malaquias confirmou sobre esse arauto que viria para pré-anunciar a primeira vinda de Cristo. Isso demonstrou seu conhecimento dos escritos proféticos e a forma como Deus esteve no comando dos fatos envolvendo o nascimento de Jesus. Leia os seguintes textos: Êxodo, capítulo 23, versículo 20, Isaías, capítulo 40, versículo 3 e Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Como esses textos se relacionam ao falar do mensageiro de Deus? Esses textos falam de forma comum de um anjo que guia o povo de Deus no caminho certo e do mensageiro que prepara o caminho do Messias. Nos tempos dos reis em Israel ou em outras nações, a visita de uma realeza sempre era precedida de um arauto, um mensageiro que anunciava a vinda de um rei. Diante dessa mensagem, as pessoas limpavam as ruas, pintavam as casas, arrumavam as estradas para esperar o rei e ele ter uma boa impressão daquele povo. Tudo isso era preparado por causa das palavras do mensageiro. Os profetas Moisés, Isaías e Malaquias fizeram referência em seus escritos a João Batista, o mensageiro que anunciou a chegada do Senhor Jesus, e sua mensagem era de preparo, arrependimento e abandono dos pecados, voltando-se para Deus. Que Deus nos abençoe.